Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura básica de um artigo científico. O artigo científico, ele é considerado como se fosse um documento que vai falar tudo o que foi feito numa pesquisa e ele vai ter uma estrutura básica, que vai ser o título, a introdução, os métodos, os resultados, a discussão, a conclusão e as referências. Todas elas são muito importantes para um bom entendimento e para uma replicabilidade desse estudo. Quando a gente fala no título, ele tem que trazer a ideia principal daquele artigo para trazer uma certa curiosidade e também uma atratividade para os leitores quererem saber o que está falando naquele artigo. A introdução, ela vai trazer a fundamentação teórica para aquele estudo. Então, ele vai dar considerações gerais e um background para a pessoa entender do que se trata aquilo. Ah, aquele artigo fala sobre determinada doença ou de um tratamento para uma doença. Então, se espera que na introdução ele traga o que é essa doença, quais são os tratamentos, por que ele está tentando um outro tratamento ou uma forma diferente daquela intervenção. Então, ele vai dar um contexto para aquele estudo e geralmente ele vai trazer uma problemática. Então, vai haver um problema ou uma curiosidade que vai fazer com que aquele estudo seja feito. E esse vai ser o problema ou o objetivo principal da pesquisa, que vai ser o que norteou, o que motivou os autores a fazerem aquele artigo. E posteriormente a essa contextualização e a evidência do objetivo, vai vir um método. O método é uma parte muito importante, porque vai falar tudo o que foi feito. Então, como que foi feito para avaliar, quais foram os critérios e tudo mais. É uma parte bem complicada de escrever, porque é uma parte que exige um rigor muito grande e também para você analisar, você tem que analisar com bastante cuidado e calma também quando você vai ler um artigo científico. Os resultados, eles vão trazer as principais informações quanto o que eles acharam com toda aquela metodologia, quais foram os dados, quais foram os números, quais foram as análises, como foi feito, e vai estar ali explícito os resultados. Os resultados, geralmente, em boa parte das pesquisas, vão ser números, gráficos, imagens, e depois vai vir a discussão. A discussão vai trazer o que já teve, então, o que outros autores pesquisaram naquela área semelhante, encontraram de divergente ou convergente com aquilo, quais concordam, quais discordam e qual que é a relação, o que justifica tudo isso? Tem alguma hipótese para justificar algum dado diferente? Tem alguma hipótese que valide o porquê que nos dois casos deram os mesmos resultados? Então, isso que vai trazer a discussão. A discussão também vai trazer se o seu artigo teve alguma limitação metodológica. Ah, a gente fez desse jeito, porém foi verificado que talvez se fosse feito desse jeito, de acordo com o pensamento de tal autor, talvez os resultados fossem diferentes, talvez a gente ia sanar alguma lacuna que não foi preenchida agora. Então, a discussão é uma parte bem complexa também de escrever. E de analisar também, mas para o leitor é um pouco mais fácil do que para o autor, digamos assim, porque na discussão é uma estrutura muito rica em informações para você pensar, de raciocínio, de entender o que está acontecendo. Então, é uma parte crucial para o leitor e um pouco difícil para o autor escrever, digamos assim. A conclusão é um resumo bem geral dos resultados. Então, ele vai trazer qual foi o principal resultado, se o objetivo ele foi atingido. Por exemplo, meu estudo era verificar se a música é benéfica para crianças. Na conclusão, espera-se que eu responda essa questão, seja para negativa, seja para positiva. Se ela foi boa ou ruim, tem que estar, porque esse era o meu objetivo, eu tenho que responder essa pergunta. E por fim vai vir as referências. As referências, embora elas sejam um pouco negligenciadas, elas são muito importantes, porque elas que vão trazer o referencial teórico, elas vão ser a base do seu artigo ou daquele artigo que você está analisando. Então, se você vê que as referências são um pouco fracas, se elas são antiquadas, se caso elas não têm uma força, digamos assim, de
estudos bons, com qualidade metodológica alta, claro, isso impacta também naquele artigo invariavelmente. Bom, de uma maneira bem geral, essa é a carinha de um artigo científico. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários.